Dizem que a alta sociedade de Nova York tem a memória de um elefante e a lealdade de um chacal. Esta noite, uma mulher está prestes a descobrir isso em primeira mão. Ela está numa sala a pingar diamantes e ambição, um fantasma de um passado que todos convenientemente esqueceram. O seu ex-marido, um magnata da tecnologia, passa por ela com a sua nova noiva, banhado no brilho dos flashes das câmaras, deixando-a num rasto de desprezo e olhares de pena. Ela é invisível, um ninguém. Mas o que ninguém nesta sala sabe é que um segredo, guardado por 30 anos por um dos bilionários mais reclusos do mundo, está prestes a ser anunciado. E quando isso acontecer, a mulher invisível que todos ignoraram tornar-se-á a pessoa mais poderosa da sala. Fique conosco, porque esta é uma história de traição, segredos e o tipo de vingança épica que só se vê nos filmes. O ar no grande salão de baile do Museu de Arte Metropolitan tinha sabor a dinheiro. Era um sabor metálico e crocante. Uma nota de fundo aos cheiros de perfume caro e as decorações florais que provavelmente valiam mais do que a entrada de uma casa. Elara Vance sentia-o na língua, um sabor a que se tinha habituado, mas que agora lhe parecia estranho e ligeiramente amargo. Esta era a gala anual da Fundação Starlight, o pináculo absoluto do calendário filantrópico de Nova York. Um bilhete custava uns impressionantes $50.000, uma quantia que ela tinha pago dos modestos fundos que tinha reconstruído. Ela não tinha vindo para ser vista. Tinha vindo porque a fundação apoiava a educação artística em comunidades carenciadas, uma causa que ressoava profundamente na sua alma, um resquício da licenciatura em História da Arte que tinha abandonado há 20 anos. Ela usava um jumpsuit azul noite simples de uma designer que ninguém reconheceria. Era elegante, intemporal e, mais importante, permitia-lhe misturar-se nas sombras lançadas pelas exibições de riqueza mais ostensivas da sala. As suas únicas joias eram um par de delicados brincos de pérolas, o último presente da sua mãe adotiva. Num mar de diamantes canários e esmeraldas colombianas ofuscantes, ela era um grão de pó, e era precisamente assim que Julian queria que fosse. Ela viu-o do outro lado da sala, a dar atenção perto da imponente escultura de gelo de um cisne. Julian Croft, o seu ex-marido, o homem que ela tinha conhecido numa biblioteca da faculdade, quando ele era um miúdo com bolsa de estudos, com uma mente brilhante e buracos nos sapatos. O homem que ela tinha apoiado, trabalhando em 2 empregos, para que ele pudesse passar 18 horas por dia na garagem do pequeno apartamento, a programar o algoritmo que eventualmente se tornaria a Omnicore, um gigante da tecnologia que tinha reestruturado a logística global. Ele parecia um titã da indústria agora. O seu smoking era feito à medida por Tom Ford. O cabelo estava perfeitamente penteado, e o seu sorriso, outrora uma coisa calorosa e genuína, era agora uma arma de carisma polida. No seu braço estava Isabella Sterling, a sua noiva. Isabella era 10 anos mais nova do que Elara, uma modelo que se tinha tornado influencer, cujo pai era dono de um proeminente império imobiliário. Ela estava envolta num vestido cintilante, praticamente transparente, que parecia ser mantido junto por pura ousadia e cristais estrategicamente colocados. A sua gargalhada era alta e tilintante, um som projetado para atrair todos os olhares. Enquanto Elara a observava, uma pontada, fria e aguda, atravessou-a. Não era amor, que tinha morrido uma morte lenta e dolorosa anos atrás. Era a picada do apagamento. A mulher que tinha revisto os seus planos de negócio, que lhe tinha levado café às 3 da manhã, que tinha vendido o anel de noivado da sua avó para pagar o primeiro servidor deles. Essa mulher tinha desaparecido. No seu lugar estava este fantasma, a assombrar a periferia de uma vida que ela tinha ajudado a construir.
Algumas pessoas da sua antiga vida notaram-na. Havia Margaret Dupont, a cujas festas nos Hamptons eles costumavam ir. Ela deu a Elara um sorriso apertado e de pena antes de os seus olhos se desviarem, procurando alguém mais importante para conversar. Depois, havia Robert Chen, um investidor inicial na Omnicore. Ele encontrou o olhar de Elara, a sua expressão a oscilar, com um breve e desconfortável reconhecimento, antes de ele virar as costas e ficar profundamente absorto numa conversa sobre a manutenção de iates. Cada olhar evitado, cada desfeita subtil, era um pequeno corte de papel na sua alma. Eles não a estavam apenas a ignorar. Estavam a confirmar a sua irrelevância. Ela era o primeiro rascunho descartado da história de sucesso de Julian Croft. O golpe final e esmagador veio quando ela se dirigia para o bar para um copo de água, algo para acalmar a secura na sua garganta. Julian e Isabella moviam-se na mesma direção, arrastados por uma corrente de admiradores aduladores. Eles estavam tão perto que ela podia sentir o cheiro do perfume de rosa enjoativo de Isabella. Julian, querido, disse Isabella, com a voz a pingar de uma doçura açucarada, alta o suficiente para o grupo de pessoas em redor ouvir. Não é aquela... qual é o nome dela? O teu antigo projeto de caridade? Os olhos de Julian lançaram-se para Elara. Por uma fração de segundo, ela viu algo neles. Não malícia, mas um brilho de vergonha, rapidamente extinto. Ele fez um aceno de mão aéreo e desdenhoso. História antiga, Bela, disse ele, a sua voz suave e desdenhosa. Ele nem sequer olhou diretamente para Elara. Algumas pessoas simplesmente não conseguem largar o passado. O círculo em redor deles soltou uma gargalhada educada. O insulto pairava no ar, denso e sufocante. Não era apenas uma ofensa pessoal. Era uma declaração pública. Ela não é nada, está abaixo de nós. Elara sentiu o calor subir nas suas bochechas. O seu coração martelava contra as costelas. Um pássaro frenético, preso numa jaula. Ela queria encolher-se, desaparecer, simplesmente derreter no chão. Virou-se, a sua visão a ficar ligeiramente turva. Encontrou um nicho tranquilo, perto de uma tapeçaria mal iluminada, e encostou-se à pedra fria, a respirar fundo e com tremores. Isto foi um erro. Vir para aqui foi um erro terrível. Ela tinha pensado que era mais forte, que tinha ultrapassado o ponto em que as opiniões deles a podiam magoar. Ela estava errada. Fechou os olhos, forçando-se a acalmar. Ela era Elara Vance. Ela era uma sobrevivente. Tinha reconstruído a sua vida das cinzas do seu casamento. Ela tinha um apartamento pequeno, mas acolhedor, um emprego como bibliotecária de investigação na Biblioteca Pública de Nova York que adorava, e uma sensação de paz tranquila que tinha lutado com unhas e dentes para alcançar. Ela não precisava da aprovação deles. Mas, naquele momento, sozinha numa sala com 1000 pessoas, a picada de ser publicamente descartada pelo homem cujo império ela tinha ajudado a construir era uma ferida fresca e agonizante. Ela estava completa e absolutamente sozinha. Ou assim pensava ela. A memória do seu começo era como uma fotografia desbotada, as suas bordas suaves e as cores apagadas pela luz dura do presente. Eles tinham se conhecido por causa de uma cópia empoeirada de A Riqueza das Nações na cave da biblioteca da Universidade de Colômbia. Julian era pura energia nervosa e intelecto bruto. As suas roupas, um tamanho demasiado grandes, e os seus olhos a arder, com uma ambição que a assustava e a entusiasmava. Elara, uma estudante de História da Arte com uma paixão pelo Renascimento italiano, ficou cativada pela sua visão. Ele não via apenas código, via o futuro. Os seus primeiros anos foram um turbilhão de sonhos partilhados e jantares de ramen. Casaram-se na Câmara Municipal com 2 amigos como testemunhas.
O primeiro apartamento deles, no Queens, era minúsculo. A tinta a descascar e os canos a gemer, mas sentiam-se como num palácio porque era deles. Enquanto Julian programava, Elara trabalhava. Primeiro como barista, com o cheiro a café queimado a agarrar-se às suas roupas, depois como empregada de mesa no turno da noite num diner, os pés a doer enquanto rabiscava pedidos. Cada dólar que ela ganhava ia para a conta conjunta, que era na verdade o fundo Mantém o Sonho de Julian vivo. Era ela quem lidava com os senhorios, quem pagava as contas, quem se lembrava de comprar mantimentos. Ela era a sua editora, a sua estratega, a sua cheerleader e a sua âncora. Quando o seu primeiro potencial investidor exigiu um protótipo funcional que precisava de um servidor de alta capacidade, que eles não podiam pagar de forma alguma, Elara não hesitou. Tirou a pequena caixa de veludo da sua cômoda, aquela que continha o anel de diamante antigo da sua avó adotiva, e entrou numa loja de penhores sem pensar 2 vezes. Os $5.000 que lhe deram pareciam 1 milhão. Naquela noite, quando o servidor ganhou vida, Julian beijou-a, o seu rosto com traços de lágrimas e exaustão. Conseguimos, Ellie, ele sussurrou. Tu fizeste isto. Nunca me vou esquecer. Ele esqueceu-se. O sucesso da Omnicore não foi uma explosão repentina. Foi uma maré crescente. Primeiro veio a mudança para um apartamento melhor no Brooklyn. Depois, um espaço de escritório no distrito de Flatiron. O ramen foi substituído por reservas no Per Se. Elara largou os seus empregos por insistência de Julian para se tornar um sistema de apoio. Ela geria a sua agenda social, decorava a sua nova e espaçosa penthouse em Central Park West e planeava as festas luxuosas que eram cruciais para o networking. Ela aprendeu a diferenciar entre um Bordeaux e um Borgonha, a conversar com capitalistas de risco e jornalistas de tecnologia. Ela desempenhou o papel da esposa perfeita do magnata da tecnologia. Mas no processo, Elara Vance, a mulher que podia passar horas a debater o uso de chiaroscuro na obra de Caravaggio, começou a desaparecer. Os seus livros de história da arte acumularam pó. As suas próprias ambições foram arrumadas como roupas velhas que ela já não tinha ocasião de usar. O mundo de Julian tornou-se o seu mundo. A mudança foi subtil no início. Ele começou a ficar até tarde no escritório, não por necessidade, mas por escolha. As conversas entusiasmadas e colaborativas sobre a empresa foram substituídas por ele a dar-lhe resumos condescendentes. É algo complexo, Ellie. Tu não irias entender. Ele começou a viajar mais, para conferências em Tóquio, Londres e Dubai. Ela era convidada, mas parecia mais uma obrigação do que um desejo pela sua companhia. Ela era um acessório, como o seu relógio caro. O dia em que o seu mundo finalmente se despedaçou foi uma terça-feira em outubro. Julian tinha acabado de voltar de uma cimeira de tecnologia no Mônaco. Ele entrou na sua sala de estar minimalista, toda em branco sobre branco, aquela que ela tinha meticulosamente desenhado a partir das páginas da Architectural Digest, e ele nem sequer pousou a sua pasta. Elara, precisamos de conversar, disse ele, a sua voz desprovida de qualquer calor. Ela soube naquele instante. Era o mesmo tom que um médico usa antes de dar um diagnóstico fatal. Ele contou-lhe sobre Isabella Sterling. Ele tinha-a conhecido lá. Ele não pediu desculpa. Ele explicou. Ele disse que tinha evoluído e que a sua vida estava agora numa trajetória diferente. Ele usou jargão corporativo para descrever o fim do seu relacionamento de 20 anos. Preciso de uma parceira que entenda o meu mundo, que se mova nele naturalmente, ele disse, olhando não para ela, mas para a linha do horizonte para além das janelas do chão ao teto. Tu foste maravilhosa, uma ótima base, mas o arranha-céus precisa de um tipo diferente de arquitetura agora. A crueldade da metáfora era de tirar o fôlego.
Ela era a base enterrada no subsolo, essencial, mas invisível, enquanto Isabella seria a penthouse reluzente visível para todos. O divórcio foi rápido e brutal. Os advogados de Julian, uma equipa de tubarões de uma das principais firmas de Manhattan, pintaram-na como uma caçadora de fortunas. Eles argumentaram que as suas contribuições não financeiras eram intangíveis e inquantificáveis. Eles minimizaram os seus sacrifícios iniciais, enquadrando-os como o apoio normal de uma cônjuge, não um investimento fundamental. O acordo pré-nupcial que ela tinha assinado num capricho, quando eles não tinham nada, era a prova de bala. Ela saiu com um único pagamento, que no contexto da sua fortuna de bilhões de dólares, era ridiculamente pequeno. Era o suficiente para comprar um apartamento modesto e viver com cuidado, mas foi projetado para ser um insulto. Era dinheiro de suborno, uma indemnização por uma carreira de 20 anos como sua esposa. Os 2 anos desde o divórcio tinham sido um renascimento tranquilo e doloroso. Ela tinha encontrado o emprego na biblioteca, deliciando-se com o silêncio e o cheiro a papel velho. Era um santuário. Ela reconectou-se com 1 ou 2 velhos amigos da faculdade que não tinham feito parte da sua vida social com Julian. Ela começou a visitar museus novamente, não como um dever social, mas por si mesma. Ela estava lentamente e com esforço a reconstruir a mulher que tinha sido antes de Julian Croft. Mas as cicatrizes permaneciam. Cicatrizes de traição, de ter sido feita para se sentir pequena e estúpida, de ser tão cruelmente descartada. Vir à gala tinha sido um teste, uma forma de provar a si mesma que podia estar na mesma sala que ele e a sua nova vida, e não sentir nada. Parada no nicho, a memória das suas palavras, história antiga, projeto de caridade, ecoava na sua mente. O teste foi um fracasso. Ela sentiu tudo. A humilhação era um peso físico a pressionar o seu peito, tornando difícil respirar. Ela tinha lhe dado a sua juventude, os seus sonhos e a sua crença inabalável. Ele tinha levado tudo, construído um império com isso, e depois deitou-a fora como os andaimes de um prédio acabado. Enquanto Elara se recompunha no relativo silêncio do nicho, o murmúrio geral do salão de baile começou a mudar. Uma mudança subtil na energia, uma confluência de atenção em direção ao grande palco na frente da sala, indicava que o programa formal da noite estava prestes a começar. As luzes da sala diminuíram, deixando apenas o brilho suave dos candelabros e os holofotes brilhantes e focados no palco. O anfitrião, um conhecido pivô de notícias, ofereceu algumas observações iniciais polidas antes de apresentar o evento principal da noite. Não era uma performance ou uma cerimônia de prêmios. Era um anúncio, algo que tinha sido objeto de especulação sussurrada durante semanas nas páginas do Wall Street Journal e da Forbes. O discurso principal seria proferido por um representante da Fundação Thorne, o braço filantrópico do lendário, quase mítico, industrialista Marcus Thorne. Thorne era um nome sussurrado com uma espécie de reverência, geralmente reservada para figuras como Rockefeller ou Carnegie. Ele tinha construído o seu império, a Thorne Industries, do zero, com empreendimentos em tudo, desde tecnologia aeroespacial até pesquisa médica pioneira. Mas Thorne, ele mesmo, era um fantasma. Durante as últimas 2 décadas, ele tinha sido um completo recluso, gerindo a sua vasta fortuna de uma propriedade isolada e fortemente fortificada no interior do estado de Nova York. Nenhuma foto, nenhuma entrevista, nenhuma aparição pública. A sua privacidade extrema apenas alimentou a sua lenda. Agora, a notícia tinha se espalhado de que ele planeava anunciar a maior doação filantrópica, única na história moderna, através da sua fundação. A gala inteira estava a fervilhar com a perspectiva
do que isso poderia significar. Elara sentiu um brilho de interesse genuíno, uma distração bem-vinda da sua própria miséria. Ela, como todos, estava curiosa sobre o bilionário enigmático. Um homem distinto, de cabelos prateados, num terno perfeitamente ajustado, caminhou até o pódio. Ele tinha um ar sóbrio e professoral. Uma pequena placa de identificação no púlpito dizia Arthur Lexington, conselheiro-geral da Thorne Industries. Boa noite, começou Arthur, a sua voz calma e dominante, silenciando o último do burburinho da sala. Eu sou Arthur Lexington e tive a profunda honra de servir como advogado pessoal e confidente do Sr. Marcus Thorne durante os últimos 40 anos. Um silêncio respeitoso caiu sobre a audiência. Este era o homem que falava pelo fantasma. O Sr. Thorne tinha a intenção de estar aqui esta noite, continuou Arthur, a sua voz a prender ligeiramente. Para fazer este anúncio ele mesmo. Ele acreditava profundamente no trabalho da Fundação Starlight. Ele acreditava que a arte não era um luxo, mas uma linguagem fundamental da alma humana. Elara assentiu ligeiramente. Ela não podia concordar mais. No entanto, Arthur fez uma pausa, respirando fundo de propósito. É com a mais profunda tristeza pessoal que devo informá-los que Marcus Thorne faleceu pacificamente há 2 dias na sua casa. Ele tinha 85 anos. Um suspiro coletivo varreu o salão de baile. Os telemóveis acenderam-se imediatamente à medida que as pessoas começavam a enviar a notícia para o mundo exterior. Isto não era apenas fofoca da sociedade. Este era um evento financeiro global. A morte de um titã como Thorne enviaria ondas de choque através do mercado de ações. Elara observou Julian do outro lado da sala. Ela viu-o inclinar-se e sussurrar urgentemente para o homem ao seu lado, a testa enrugada. Ele já estava a calcular, a criar estratégias. A morte do homem era apenas um ponto de dado, uma variável numa equação de mercado. Arthur Lexington levantou uma mão, esperando que a sala se acalmasse. O seu falecimento foi mantido privado a seu pedido, para permitir que esta noite prosseguisse como planeado. Ele era um homem que, acima de tudo, valorizava o cumprimento, e o seu ato final nesta terra foi garantir o cumprimento do plano final da sua vida. A intriga na sala era agora palpável. O que poderia ser tão importante? Durante décadas, Arthur deixou o seu olhar varrer os rostos dos milionários à sua frente. O mundo especulou sobre o que aconteceria ao patrimônio do Sr. Thorne. A Thorne Industries é uma das maiores corporações privadas do mundo. A sua fortuna pessoal é considerável. Um eufemismo grosseiro. Thorne era rumorado valer mais de 50 mil milhões de dólares. Todos assumiram que ele legaria o seu império a um consórcio de instituições de caridade, ou talvez dissolveria a empresa. Eles estavam errados. O Sr. Thorne acreditava em legado. Ele acreditava em sangue. O que o mundo nunca soube, o que ele guardou como o seu segredo mais precioso e privado, era que ele tinha um filho. Outra onda de choque, mais alta desta vez. Marcus Thorne tinha um herdeiro. Os repórteres na parte de trás estavam praticamente a vibrar de excitação. Esta era a história do século. Isabela estava a sussurrar animadamente para Julian, os olhos arregalados. Isto era drama, do mais alto calibre, o tipo de coisa para que ela vivia. O seu herdeiro, continuou Arthur, a sua voz a elevar-se com gravitas, não foi criado no luxo. Por razões que não entrarei em detalhes aqui esta noite, eles foram criados em circunstâncias humildes, sem saberem da sua verdadeira ascendência durante a maior parte da sua vida. O Sr. Thorne só se reconectou com eles nos últimos anos. Ele descobriu que eles eram uma pessoa de profunda integridade, inteligência e compaixão. Uma pessoa que ele sabia, com absoluta certeza, que poderia gerir o seu legado, não como uma fortuna para ser gasta, mas como uma ferramenta para remodelar o mundo para melhor. A tensão era insuportável.
Cada pessoa naquela sala estava a inclinar-se para a frente, a prender a respiração. Quem era? Era alguém que eles conheciam? Um filho ilegítimo secreto que tinha subido à custa própria até algum tipo de proeminência? Arthur Lexington olhou para o papel no púlpito, embora ele claramente não precisasse. Os seus olhos levantaram-se, e por um momento estranho e desconcertante, Elara sentiu como se ele estivesse a olhar diretamente para ela. É o meu solene dever, e a minha distinta honra, executar a diretiva final do Último Testamento e legado de Marcus Thorne, ele declarou. Anunciar o seu único herdeiro, o novo acionista majoritário da Thorne Industries e o novo presidente da Fundação Thorne, a quem ele deixa todo o seu patrimônio livre de ônus. Ele fez uma pausa, deixando o silêncio esticar até ser uma coisa física, um fio tenso prestes a partir. Essa pessoa está nesta sala conosco esta noite. O salão de baile explodiu em sussurros frenéticos e abafados, as cabeças a virar, os olhos a examinar, a procurar. Então, Arthur Lexington pronunciou o nome. Um nome que naquele instante despedaçou um mundo e criou um novo. Sr. Elara Vance. As duas palavras pairaram no ar, parecendo desconectar-se da boca de Arthur Lexington e flutuar pelo salão de baile como notas de música desgarradas. Elara Vance. Por 3 segundos inteiros, houve silêncio absoluto. Não um silêncio reverente, mas o silêncio morto e selado a vácuo de um choque coletivo em todo o sistema. O nome era tão inesperado, tão completamente fora do comum, que as mentes da elite de Nova York não conseguiam processá-lo. Eles estavam a procurar nas suas bases de dados internas, a tentar associar o nome a um rosto de importância e a não encontrar nada. Elara Vance, a bibliotecária, a ex-esposa descartada. Tinha de ser um erro, uma Elara Vance diferente. A própria Elara sentiu o nome como um impacto físico, um soco no externo que lhe tirou todo o ar dos pulmões. Não podia ser. Ela devia ter ouvido mal. A sua mente, já desgastada com a humilhação da noite, estava certamente a pregar-lhe partidas. Ela sentiu uma onda de tontura, a sua mão a agarrar a parede de pedra fria do nicho para se firmar. Então a segunda onda atingiu-a, a compreensão. Como um lento amanhecer a romper a sala, as pessoas começaram a ligar o nome ao rosto. As cabeças começaram a virar lentamente. No início, depois numa corrida frenética e em cascata, todas a apontar numa direção, a apontar para ela, para a mulher, no vestido azul simples, escondida nas sombras. O primeiro flash de câmara foi como um relâmpago na sala escura, de um branco ofuscante. Foi seguido por outro, e depois uma saraivada percussiva implacável de flashes. Os repórteres, a cheirar a maior história das suas carreiras, saíram da sua área designada e avançaram. O som era uma cacofonia ensurdecedora de cliques, gritos e perguntas frenéticas. Senhora Vance, Elara, aqui! É verdade? Através dos estroboscópios cintilantes, os olhos de Elara encontraram os de Julian. Ele estava parado, congelado, a meio caminho entre o seu lugar e o corredor. O seu rosto era uma máscara de incredulidade total e com a mandíbula caída. A cor tinha escoado da sua pele, deixando-o com um cinzento pálido e fantasmagórico. O copo de vinho na sua mão escorregou dos seus dedos sem vida e partiu-se no chão, o vinho tinto a espalhar-se como uma poça de sangue. Ele nem sequer reparou. Os seus olhos estavam fixos nos dela, e neles ela viu um horror crescente tão profundo que era quase cômico. Ele não estava apenas a ver a sua ex-esposa, ele estava a ver um fantasma do seu passado, transformado numa divindade financeira, um poder para além da sua compreensão. Ao seu lado, a máscara perfeitamente construída de graça social de Isabela tinha desmoronado.
A sua boca estava escancarada, os seus olhos arregalados com uma mistura de confusão e fúria crua. A mulher que ela tinha acabado de ridicularizar publicamente como um projeto de caridade era agora, literalmente, a mulher mais poderosa e rica do estado, se não do país. Todo o seu cálculo social, a base do seu mundo, acabara de ser estilhaçado. Elara sentiu uma estranha sensação de desapego, como se estivesse a flutuar acima do seu próprio corpo, a assistir a cena a desenrolar-se. A humilhação, a dor, a solidão dos momentos anteriores, tudo se evaporou, substituído por uma onda de choque avassaladora e desorientadora. Marcus Thorne, o recluso, o seu pai. Não fazia sentido. Ela era adotada. Os seus pais, uma professora e um bombeiro amorosos, tinham morrido num acidente de carro quando ela tinha 19 anos. Eles eram os seus pais. Isto era impossível. A voz de Arthur Lexington cortou o caos. Segurança, por favor. Uma equipa de homens grandes em fatos escuros materializou-se, formando um círculo protetor em torno do nicho de Elara com proficiência. Eles moviam-se com a competência tranquila de homens habituados a proteger chefes de Estado. Um deles, um homem alto com um rosto calmo e experiente, inclinou-se e falou-lhe suavemente. Senhora Vance, o meu nome é David. Vamos escoltá-la para fora daqui. Por favor, fique perto de mim. Ela só conseguiu assentir, a garganta demasiado apertada para falar. Arthur Lexington tinha descido do palco e agora estava diante dela. A sua expressão, uma mistura de calma profissional e genuína simpatia. Elara, disse ele, a sua voz uma âncora firme na tempestade. Eu sei que isto é um choque inimaginável. Eu tenho tanto para explicar, mas este não é o lugar. Ele acenou para David e a parede humana em redor dela começou a mover-se. Eles guiaram-na através da multidão frenética, uma marcha lenta e inexorável. As pessoas que a tinham desprezado há apenas uma hora estavam agora a tentar desesperadamente captar o seu olhar, os seus rostos torcidos em máscaras grotescas de adulação e reconhecimento. Elara, querida, eu sabia que tu tinhas isso em ti, ouviu ela Margaret Dupont gritar. Uma jogada brilhante, absolutamente brilhante, gritou outra pessoa. Eles eram como limalhas de ferro, a realinharem-se instantaneamente a um novo ímã impossivelmente poderoso. A hipocrisia era tão flagrante, tão desavergonhada, que era quase de tirar o fôlego. Ao passarem pela mesa de Julian, ele finalmente pareceu sair do seu torpor. Ele deu um passo em frente, a sua mão estendida. Ellie! Ele grasnou, a sua voz rouca de incredulidade. O seu rosto era um turbilhão de confusão, arrependimento e um medo desesperado crescente. Toda a arquitetura do seu poder, a sua posição naquela sala, tinha sido baseada no facto de ele ser o sucesso e ela ser o fracasso. Essa narrativa acabara de ser violenta e publicamente aniquilada. Elara encontrou o seu olhar. Ela não disse uma palavra, e não precisava. O olhar no seu rosto era uma tela em branco, um vazio calmo, onde toda a história partilhada deles costumava estar. Pela primeira vez, era ele quem era invisível para ela. Ela deixou que o seu pessoal de segurança a guiasse para fora do salão de baile e para longe da vida que ela tinha conhecido. Ela saiu da gala da Fundação Starlight, não como a ex-esposa esquecida, mas como uma mulher, renascida numa tempestade de fogo de revelação, deixando para trás para sempre as ruínas fumegantes da sua antiga vida e das pessoas que a habitavam. O passeio do museu foi um borrão silencioso e surreal. Elara foi levada para a parte de trás de um sedã Maybach, preto, com janelas tão escuras que transformavam as luzes piscando dos paparazzi em fogos de artifício distantes e abafados. Arthur Lexington sentou-se em frente a ela.
as suas mãos a descansar numa pasta de couro gasta no seu colo. Ele permaneceu em silêncio, dando-lhe espaço para respirar. Um ato de bondade pelo qual ela estava profundamente grata. Eles conduziram, não para o seu pequeno apartamento em Yorkville, mas para sul em direção ao distrito financeiro, entrando na garagem subterrânea privada de um arranha-céus de vidro liso que perfurava o céu noturno, a Thorn Tower. Eles subiram num elevador privado, todo em mogno polido e com uma subida silenciosa e sem atrito para o andar da penthouse. As portas abriram-se diretamente para um apartamento que era menos uma casa e mais uma obra de arte. Era minimalista, mas acolhedor, com janelas do chão ao teto que ofereciam um panorama de 360 graus de Manhattan. O espaço estava mobilado com peças requintadas, mas discretas, e as paredes estavam adornadas com o que o olho treinado de Elara imediatamente reconheceu como obras-primas. Um Rothko aqui, um de Kooning ali. Esta era a residência do Marcos na cidade, disse Arthur suavemente. Ele raramente a usava. É sua agora, claro, junto com tudo o resto. Elara caminhou entorpecida em direção à janela, colocando uma mão no vidro frio. As luzes da cidade cintilavam abaixo como uma galáxia caída. Eu não entendo, ela sussurrou, a sua voz mal audível. Os meus pais. Eu tive uma mãe e um pai. Tenho as certidões de nascimento deles. Tenho os meus papéis de adoção. Arthur gesticulou para um par de poltronas de couro macio. Por favor, Elara, sente-se. Deixe-me explicar. Ela sentou-se, afundando-se na cadeira, enquanto Arthur abria a sua pasta. Ele não tirou documentos legais, mas um pequeno álbum de fotos com capa de couro. Ele deslizou-o pela mesa de centro até ela. Os seus pais adotivos eram pessoas maravilhosas, ele começou. Marcos mandou-os verificar completamente. Ele próprio os escolheu. Foi-lhes dito que você era a filha de um jovem casal solteiro que não podia cuidar de si. Eles nunca souberam a verdade. Era mais seguro assim. Elara abriu o álbum. A primeira foto era de uma jovem com um sorriso radiante e desafiador, e olhos do exato tom dos de Elara. Ela era linda. Quem é esta? Essa é a sua mãe, Catherine. Ela era uma historiadora de arte brilhante, uma candidata a PhD em Yale. Ela conheceu Marcos quando ele deu uma palestra lá. Eles entraram num turbilhão de um caso profundamente apaixonado. Ele explicou que Catherine engravidou. Ela estava exultante, mas Marcos estava aterrorizado. Ele tinha recebido ameaças credíveis contra a sua vida. Ameaças que mencionavam ter como alvo a sua pequena família secreta. Ele estava paranoico, mas, como Arthur confirmou, ele também estava certo. Os seus rivais eram implacáveis. Para vos proteger a ambos, disse Arthur, a sua voz pesada com o peso da memória. Ele e Catherine fizeram uma escolha impossível. Ele arranjou a sua adoção através de um processo privado, completamente selado. Ele criou uma nova identidade para Catherine, dando-lhe os fundos para se mudar para Florença e viver o seu sonho de estudar arte renascentista, com a condição de que ela nunca a contactasse. Partiu o coração de ambos. Ele viu isso como a única forma de a manter viva e de lhe dar uma infância normal e segura. Elara olhou para a foto, a sua mente a divagar. Uma mãe que ela nunca conheceu. Uma vida em Florença. Era como uma história de um romance. Ele vigiou-me? Ela perguntou, a sua voz a tremer. Sempre, Arthur afirmou. Eu era o seu representante. Eu recebia relatórios mensais de um investigador privado. Nós sabíamos sobre as suas peças da escola, as suas notas, a sua amizade com a rapariga da casa ao lado. Quando seus pais adotivos morreram, isso quase o destruiu. Eu tive de o conter fisicamente para que ele não viesse ao funeral e a levasse. Mas ele sabia que se revelasse então, só aumentaria o seu trauma.
Ele deixou-a sofrer. Deixou-a encontrar o seu próprio caminho, sempre a observar à distância. Ele explicou que Marcos tinha seguido a sua vida com Julian também. Ele desprezava Julian, vendo-o como um aproveitador que estava a extinguir a faísca brilhante que tinha visto na sua filha. Ele quis intervir uma centena de vezes, mas estava à espera do momento certo. E então ele ficou doente, disse Arthur. Cancro do pâncreas. Quando foi diagnosticado há 2 anos, ele sabia que o seu tempo era curto. Foi então que ele decidiu quebrar o seu silêncio. Esta era a parte que Elara não conseguia conciliar. Ele nunca me contactou. Ele contactou de certa forma, disse Arthur gentilmente. Lembra-se, há cerca de 1 ano e meio, a Biblioteca Pública de Nova York recebeu uma enorme doação anônima para o seu departamento de pesquisa e preservação? Uma doação que financiou especificamente uma nova posição de investigadora sênior em História da Arte. Os olhos de Elara arregalaram-se. Essa foi a minha posição. Esse é o meu emprego. Ele criou-o para si, Arthur confirmou. Ele queria trazê-la de volta ao seu primeiro amor, a arte. Ele queria ver se essa paixão ainda estava dentro de si. E, através da doação, ele reuniu-se com o conselho de administração da biblioteca, um dos quais era um velho amigo de confiança. Através desse amigo, Marcos começou a aprender sobre si. Não a partir de um relatório de PI, mas de alguém que falava consigo, que via a sua inteligência e a sua graça em primeira mão. Uma memória surgiu. Um membro idoso do conselho, um homem gentil chamado Sr. Abernethy, tinha tido um interesse especial no seu trabalho. Ele parava muitas vezes na sua mesa para discutir a sua pesquisa. Ele tinha sido tão encorajador, tão cheio de perguntas sobre a sua vida e os seus pensamentos. Abernethy, ela suspirou. Sim, Arthur sorriu. Ele era os olhos e os ouvidos de Marcos. Ele reportava depois de cada conversa. Marcos apreciava essas histórias. Ele estava a conhecer a sua filha e estava incrivelmente orgulhoso. Ele tirou um último item da sua pasta, uma simples carta manuscrita. Ele escreveu-a para si na semana passada. Elara pegou na carta com mãos instáveis. A caligrafia era fraca, mas elegante. Minha querida Elara, se estás a ler isto, então o meu tempo acabou e a tua nova vida está apenas a começar. Eu sei que tens 1000 perguntas e sei que as minhas ações parecerão egoístas e cruéis. Ter ficado longe, ter nos privado a ambos de uma vida inteira. Eu não tenho desculpa, apenas uma razão. Eu amei-te o suficiente para te deixar ir. Eu escolhi a tua segurança em detrimento da minha própria felicidade. Mas agora estou a dar-te algo mais. Não apenas dinheiro. O dinheiro é um fardo. Estou a dar-te poder. O poder de estares segura, de seres independente, de seres a mulher brilhante que eu sempre soube que eras. O mundo que Julian Croft construiu para ti era uma jaula. Eu estou a dar-te a chave para um reino. Faz com ele o que quiseres. Constrói, cria, protege, inspira. Vive a vida que devias viver, não aquela que te foi atribuída. Perdoa os arrependimentos de um velho. Saiba que, à distância, foste o único maior orgulho da minha vida. O teu pai? Marcos. As lágrimas escorreram pelo rosto de Elara, silenciosas e quentes. Já não eram lágrimas de tristeza ou confusão. Eram lágrimas de compreensão profunda e esmagadora. Toda a sua vida, cada luta, cada momento silencioso de resiliência tinha sido testemunhado. Ela não tinha estado sozinha. Ela tinha sido amada. A história secreta da sua vida não era de abandono, mas de uma proteção feroz e escondida. Ela olhou para Arthur, a sua expressão transformada. O choque estava a recuar, substituído por uma tenacidade nascente e desconhecida nos seus olhos. O que é que eu faço agora? Arthur Lexington deu-lhe um pequeno e confiante sorriso. Agora, Sra. Thorne Vance, ele disse, usando o nome pela primeira vez.
Vamos trabalhar. A semana que se seguiu foi uma aula de mestre em caos controlado, orquestrada por Arthur Lexington. Enquanto a mídia mundial entrava num frenesim, publicando artigos especulativos e fotos granulosas da faculdade de Elara, ela estava enclausurada na bolha segura da Thorn Tower. A sua nova vida chegou numa série de reuniões tranquilas e eficientes. Havia banqueiros de investimento que falavam de carteiras de dezenas de bilhões, chefes de divisões corporativas que a informavam sobre contratos aeroespaciais e pesquisa em biotecnologia, e o conselho da Fundação Thorn, que delineava compromissos filantrópicos que podiam alterar os destinos de nações inteiras. Elara era uma aprendiz rápida. A mesma mente afiada e analítica que podia desconstruir uma pintura renascentista estava agora a absorver demonstrações financeiras e estruturas corporativas. As habilidades de pesquisa que ela tinha aprimorado nas silenciosas pilhas da biblioteca estavam agora a ser usadas para entender o império que ela tinha herdado. Ela não estava intimidada. Pela primeira vez em mais de 20 anos, o seu intelecto não estava a ser suprimido ou tratado com condescendência. Estava a ser exigido, respeitado. Ela sentiu uma parte há muito adormecida de si a despertar e a esticar-se. Ela fez o seu primeiro decreto oficial no terceiro dia. Ela nomeou Arthur Lexington como o CEO interino da Thorn Industries, uma jogada que acalmou os mercados e sinalizou estabilidade. A sua segunda jogada foi agendar uma auditoria completa da Omnicore. Era uma subsidiária de uma empresa de tecnologia maior, na qual a Thorn Industries tinha uma participação majoritária, um facto que Elara tinha a certeza de que o próprio Julian nem sequer sabia. As ramificações do império do seu pai estavam em todo o lado. Foi na sexta-feira, uma semana depois da gala, que o inevitável aconteceu. A sua nova assistente, uma mulher implacavelmente eficiente chamada Zara, chamou-a pelo intercomunicador no seu novo escritório, um escritório que ocupava todo o último andar da Thorn Tower. Senhora Thorn Vance, disse a voz nítida de Zara. O Sr. Julian Croft está no lobby. Ele não tem um compromisso, mas insiste em falar consigo. Ele diz que é um assunto pessoal. Elara olhou pela janela para a cidade lá embaixo. Ela sentiu uma calma surpreendente. A mulher frenética e humilhada da gala parecia uma pessoa diferente. Pode fazê-lo subir, Zara, ela disse. Quando Julian entrou no seu escritório, ele estava visivelmente diminuído. O terno feito à medida era o mesmo, mas a arrogância confiante e predatória tinha desaparecido. Ele parecia cansado e, pela primeira vez, ela viu medo nos seus olhos. Ele absorveu o escritório cavernoso, a arte inestimável nas paredes, a pura escala da sua nova realidade. Ellie, ele começou, a sua voz tensa. Tu pareces... bem. É Elara. Ela corrigiu-o friamente, sem se levantar de trás da sua enorme secretária de mogno. E eu estou ocupada, Julian. O que queres? A frieza do seu tom claramente o abalou. Ele estava habituado à sua simpatia, à sua deferência. Eu queria ver-te, falar, pedir desculpa por como as coisas têm sido. Na gala, o que a Isabela disse, eu já me esqueci, ela disse cortando-o. Era uma mentira, mas era poderosa. Ela gesticulou para uma cadeira. Senta-te. Tu não vieste aqui para pedir desculpa. Ele sentou-se, parecendo desconfortável na cadeira que provavelmente valia mais do que o seu primeiro carro. É a Omnicore, ele admitiu, a sua compostura a desmoronar-se. Estamos no meio de uma ronda de financiamento da Série E. Precisamos dela para expandir para o mercado europeu. Mas, desde as notícias, sobre ti, o nosso principal investidor está a hesitar. Eles estão preocupados com a estabilidade do mercado. A auditoria que tu chamaste está a deixar toda a gente nervosa. Elara recostou-se na sua cadeira, juntando as pontas dos dedos.
Ela lembrou-se da noite que tinha passado a rever as suas propostas de financiamento, a paixão e a esperança que ela tinha derramado nelas ao lado dele. Tu chamaste-me projeto de caridade, Julian, ela disse, a sua voz quieta, mas impregnada de gelo. Ele encolheu-se. Eu não queria dizer isso. Foi uma coisa estúpida de se dizer. Eu estava a tentar, não sei, impressionar a Isabela. E como está a Isabela? Perguntou Elara, um brilho de curiosidade cruel nos seus olhos. As colunas de fofocas tinham sido impiedosas. Isabela Sterling, a noiva do homem cuja ex-esposa era agora exponencialmente mais rica e mais poderosa do que eles combinados. Nós estamos a fazer uma pausa, ele murmurou, olhando para suas mãos. Ela disse que precisa de espaço. Elara quase se riu. O mundo que eles tinham construído, fundado no status e na percepção pública, estava a colapsar sob o peso da sua nova realidade. Ellie, por favor, ele disse, a sua voz a quebrar de desespero. Tudo o que eu construí está em risco. Todos esses anos de trabalho. Tu lembras-te? Tu estavas lá. Tu ajudaste-me. Aquele servidor. Aquele que compraste com o anel da tua avó. Essa é a base de tudo isto. Foi a pior coisa possível que ele podia ter dito. Ao lembrá-la do seu sacrifício, ele estava a lembrá-la da sua traição. Ele estava a tentar usar uma história que ele próprio tinha profanado. Elara levantou-se e caminhou até a janela, de costas para ele. Tens razão, Julian. Eu estava lá. Eu fui a base. Tu mesmo o disseste. E tu ensinaste-me uma lição muito valiosa. As bases são feitas para serem construídas e depois esquecidas. Tu não as vês. Tu não lhes agradeces. Tu apenas desfrutas da vista do arranha-céus. Ela virou-se para encará-lo, a sua expressão ilegível. A auditoria da Omnicore irá prosseguir. O braço de investimento da Thorne Industries irá rever a sua posição na tua empresa-mãe. Todas as decisões serão tomadas com base numa análise rigorosa dos retornos projetados e da viabilidade do mercado. Não é pessoal. Ela fez uma pausa, deixando as palavras pairar no ar antes de dar o golpe final e devastador. São apenas negócios. E os nossos negócios pessoais, Julian, concluíram há 2 anos. A Zara irá validar o teu estacionamento. Ele olhou para ela, sem palavras. Ele estava a olhar para Elara Vance, mas estava a ver a filha de Marcus Thorne. Ele viu uma mulher que falava a linguagem do poder que ele sempre tinha desejado. E ela falava-a mais fluentemente do que ele jamais conseguiria. Ele tinha criado uma concorrente que nunca esperaria vencer. Derrotado, ele levantou-se e saiu do seu escritório sem dizer outra palavra. Elara observou-o ir, sentindo não uma sensação de alegria vingativa, mas uma sensação de fecho tranquila e profunda. O controlo que ele tinha sobre ela, a picada persistente da sua traição, tinha finalmente desaparecido. Tinha sido substituído por um tipo diferente de moeda, uma que não tinha nada a ver com dinheiro e tudo a ver com autoestima. Nos meses que se seguiram, o nome Elara Thorne Vance tornou-se sinônimo de uma nova era de liderança corporativa e filantrópica. Ela não se comportou como uma vencedora da lotaria que se entregava a iates e festas luxuosas. Em vez disso, ela moveu-se com a precisão tranquila e deliberada de uma mestre estratega. A auditoria da Omnicore revelou o que ela e Arthur tinham suspeitado. Julian, na sua desesperada busca por crescimento, tinha se envolvido numa série de práticas eticamente questionáveis, superestimando as métricas de envolvimento do utilizador para atrair investidores. A equipa jurídica da Thorne Industries, agindo em nome da empresa-mãe, forçou a sua demissão como CEO. A notícia enviou uma pequena onda de choque através do mundo da tecnologia, mas foi rapidamente eclipsada pela próxima jogada de Elara. Ela instalou um novo CEO altamente respeitado,
estabilizou a empresa e reorientou a sua missão para a logística sustentável e ética. Ela não destruiu a empresa de Julian. Ela reformou-a, tornando-a mais forte e mais principista. Foi uma exibição de poder muito mais sofisticada do que uma simples vingança. Julian Croft desapareceu do olhar do público. O seu noivado com Isabella terminou oficialmente. Ele foi visto pela última vez, de acordo com uma fofoca perdida, a voar para o Sudeste Asiático, supostamente para se encontrar. O império que ele tinha construído ainda estava de pé, mas já não era seu. Ele era uma nota de rodapé na sua história. Elara, no entanto, estava apenas a começar a escrever a sua própria. Ela despejou a sua energia e os seus novos recursos na Fundação Thorne. O seu primeiro grande projeto foi um tributo direto às duas mães que ela tinha conhecido: Catherine, a sua mãe biológica, e a mãe adotiva que a tinha criado. Ela estabeleceu a Iniciativa de Artes Catherine Vance, o maior programa de educação artística financiado privadamente no país. Ele forneceu subsídios para escolas em bairros de baixa renda, financiou bolsas de estudo para jovens artistas promissores de origens desfavorecidas e dotou museus para garantir a entrada gratuita para todos. Ela encontrou a carta que o seu pai tinha escrito para a sua mãe, Catherine, aquela que explicava a sua escolha impossível. Ela usou a Fundação Thorne para estabelecer uma rede global que fornecia apoio legal e financeiro para mães solteiras em crise, garantindo que nenhuma mulher teria de tomar a mesma decisão dolorosa que os seus pais tomaram. A sua estreia pública como o novo rosto do Império Thorne não foi noutra gala glamourosa, mas na abertura de um novo centro de artes comunitário no Bronx. Ela não usava um vestido de designer, mas um simples vestido profissional. Ela estava diante de uma multidão de famílias locais, estudantes e repórteres, e ela não falou de balancetes ou preços de ações, mas do poder de um pincel, da esperança numa linha de poesia, do futuro na imaginação de uma criança. Ela já não era a mulher invisível. Ela era vibrante, cheia de propósito e em completo comando da sua vida. O dinheiro que o seu pai lhe tinha deixado era, como ele tinha previsto, apenas uma ferramenta. A verdadeira herança era a liberdade de reclamar a sua própria narrativa. Uma noite, ela estava a trabalhar até tarde no seu escritório, a rever uma proposta para uma nova ala no Metropolitan Museum of Art, o mesmo lugar onde a sua vida tinha sido tão espetacularmente revirada. A sua assistente Zara entrou. "Senhora Thorne Vance, o seu carro está pronto." "Obrigada, Zara", disse Elara, os seus olhos ainda nos projetos. Ela fez uma pausa, olhando para a disposição familiar do museu. Ela pensou na mulher de vestido azul noite, escondida no nicho, a sentir o peso esmagador da sua própria irrelevância. Ela sentiu uma pontada de simpatia por ela, como se fosse por uma personagem num livro lido há muito tempo. A dor dessa mulher tinha sido real, a sua humilhação aguda. Mas também tinha sido o catalisador, o fogo que tinha queimado os últimos vestígios da pessoa que ela estava a fingir ser. A força que ela agora exercia não lhe tinha sido dada pelo testamento de Marcus Thorne. Tinha sido forjada nas indignidades tranquilas da sua vida com Julian, nos anos solitários de reconstrução, na resiliência que ela teve de cultivar apenas para sobreviver. O dinheiro não a tinha tornado forte. Tinha simplesmente dado à sua força uma plataforma para se apoiar. Ela levantou-se e caminhou até a janela, a olhar para a constelação interminável de luzes que era a cidade de Nova York. Ela não era apenas a guardiã do legado de Marcus Thorne, nem o fantasma do passado de Julian Croft. Ela era Elara Thorne Vance, uma arquiteta do seu próprio futuro, pronta para construir algo belo e duradouro sobre a base de uma vida que era finalmente completamente sua. E é isso. A história de Elara Vance é mais do que apenas um conto de vingança.
é um poderoso lembrete de que o nosso valor nunca é definido pelas pessoas que nos descartam. É sobre como as traições mais profundas podem, por vezes, levar às mais profundas descobertas sobre nós mesmos e sobre a força que nunca soubemos que tínhamos. A jornada de Elara, de ser uma ex-esposa invisível para uma força global para o bem, mostra que o verdadeiro poder não é sobre dinheiro ou status, é sobre propósito, integridade e reclamar a sua própria história. O que acharam da decisão final de Elara em relação à empresa de Julian? Foi a vingança perfeita ou teriam feito algo diferente? Deixem-me saber o que pensam nos comentários abaixo. Se ficaram cativados por esta história de resiliência e empoderamento, por favor, deem um gosto a este vídeo, partilhem-no com alguém que precisa de o ouvir e certifiquem-se de que se inscrevem no canal para mais histórias incríveis da vida real. Carreguem no sino de notificação para que nunca percam uma atualização. Obrigado por ouvirem.